Em crise histórica, os Correios, correndo risco de insolvência, atrasam o salário de funcionários. Ainda assim, encontram dinheiro para poder pagar mais de R$ 1 milhão em evento do Lula junto a prefeitos. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em crise histórica, Correios atrasam salários dos funcionários. A estatal enfrenta risco de insolvência, que acontece quando as dívidas da empresa superam seus ganhos. A crise histórica nos Correios resultou no atraso do salário de parte dos funcionários em janeiro. Os trabalhadores, sobretudo os de São Paulo, não receberam seus vencimentos que devem ser pagos no último dia útil do mês. A estatal tem cerca de 85 mil empregados diretos. Em 2024, sob a gestão de Fabiano Silva dos Santos, os Correios tiveram o maior prejuízo já registrado, 3,2 bilhões de reais. Um fato importante para a gente lembrar é que não é apenas os salários dos funcionários que o Correio está atrasando, tem várias agências que alugam o prédio onde elas atuam que também estão com os aluguéis atrasados, correndo risco inclusive de sofrer ação de despejo. Um detalhe interessante para a gente trazer aqui: Maria do Carmo é demitida do cargo de diretora financeira dos Correios em meio a déficit bilionário. CPI no Senado promete investigar os prejuízos da estatal enquanto ex-prefeita de Betim se torna bode expiatório em cenário conturbado. A diretora econômica financeira dos Correios também absorve as áreas de tecnologia e segurança da informação. Botaram segurança da informação, tecnologia e financeiro nas mãos de uma pessoa que é psicóloga e ex-sindicalistas. Sim, colocaram a finança e essas áreas na mão de alguém que não tinha competência para nada. Tipo, psicóloga, então talvez atuasse nessa área de RH, gestão de recursos humanos, tudo. Mas não, colocou na parte de finanças. E por que que normalmente nessas gestões do PT, da esquerda, acontece tanto isso? Porque são sindicalistas. Colocou aqui, ó, ex-sindicalista. Então os amiguinhos, o pessoal do pelego, que ajuda a encher, entre aspas, as ruas, contanto sempre que eles fazem alguma manifestação, alguma coisa nesse sentido, esse pessoal que normalmente é agraciado, são os cupinchas que vão para esses cargos. E o mais importante de tudo, são cargos de diretoria, são pessoas que tomam decisões importantes para a empresa. Então, normalmente as estatais têm dois prejuízos nesse sentido. Primeiro, o prejuízo dos salários, né? Coloca esse monte de pessoas inúteis recebendo salários muito altos. E o segundo são as decisões de merda que esse pessoal costuma ter quando tá nesse tipo de cargo. O prejuízo dos Correios beira os 500 milhões só em janeiro. A estatal registrou receita de 1,4 bilhão, mas despesas chegaram a 1,9 bilhão. Os Correios enfrentam um déficit histórico de 424 milhões em janeiro, o maior prejuízo já registrado para esse mês. O relatório interno, acessado pelo portal Poder 360, revelou que a estatal arrecadou 1,4 bilhão no período. Enquanto isso, as despesas atingiram 1,9 bilhão, evidenciando uma situação financeira crítica e em deterioração contínua. Imagina uma empresa que trabalha com entrega de produtos, de itens, correios, numa era onde as pessoas estão consumindo mais do que nunca produtos da internet que exigem a entrega. Como que uma empresa dessa consegue ter prejuízo? Isso que é o mais absurdo de tudo. Desde que Fabiano da Silva dos Santos assumiu a presidência, houve um aumento constante nas despesas da empresa. As receitas cresceram em janeiro de 2024 e as despesas no início deste ano. O presidente dos Correios é advogado e foi indicado ao cargo por um grupo de operadores do direito simpáticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silva dos Santos era membro do grupo Prerrogativas, aquele grupo que atuou tão fortemente na defesa do Lula e de outros corruptos também aí contra a Lava Jato. Em 2024, o déficit preliminar da estatal foi de 3,2 bilhões e a expectativa para 2025 não é otimista. A empresa informou que desconhece os números, claro, né, os números, mas não os negou e prometeu divulgá-los nos próximos meses. Mais um exemplo de que, para esses governos de esquerda, estatal só serve para quê? É para indicar os amiguinhos, indicar os cupinchas, indicar aquela galera que normalmente faz esforço aí. Não existe petista grátis. Todo esse pessoal que dá apoio tem que ter a contrapartida. Todos os artistas que em algum momento apoiaram a esquerda, apoiaram o PT, todo esse pessoal tá visando o quê? Lei Rouanet. Ah, mas aquela galera sindicalista, tudo visa os cargos, visa essa ajuda. Então não existe petista grátis, eles sempre estão visando alguma coisa.
Mesmo com rombo, Correios gastam 1,3 milhão em evento de Lula com prefeitos. O prejuízo de 3,2 bilhões em 2024 e o rombo de meio bilhão em janeiro não impediram o presidente dos Correios, Fabiano da Silva dos Santos, de desembolsar mais de 1,3 milhão no patrocínio de um evento do Lula com os prefeitos eleitos em 2024, organizado pela Secretaria de Relações Internacionais da Presidência e o encontro de novos prefeitos e prefeitas. Eles veem isso uma oportunidade de dar palanque mais uma vez para o Lula, para o governo federal, tirando do dinheiro da estatal dos Correios, que em última análise acaba saindo do nosso bolso de qualquer forma. A estatal justifica o patrocínio pela oportunidade de ampliação do alcance de seu público-alvo, ao mesmo tempo que fortalece sua imagem e relevância no cenário nacional. Como tem ocorrido com outros eventos do governo, também bancam a conta Serpro, Caixa, Banco do Brasil, Sebrae, entre outros. Ou seja, empresas que são estatais, que em teoria você não tem muita escolha quando você vai numa agência para poder mandar uma carta, você não tem uma concorrente do correio. As empresas hoje estão desenvolvendo seus meios próprios de rede logística para poder fazer entrega justamente por conta da incompetência dessa estatal, né? Não consegue fazer bem o seu trabalho e quando faz os preços são muito mais elevados, então compensa sempre para essas empresas estar gerando. Então uma empresa que Banco do Brasil precisa de propaganda para mostrar Banco do Brasil. Quem não conhece Banco do Brasil, quem não conhece Petrobras, tem alguma alternativa? Então eles colocam esse dinheiro aí para dar visibilidade e tudo. É só mais uma desculpa para despejar dinheiro primeiro, para ajudar esse pessoal a ter mais alcance no povo, né? Propaganda, em última análise, quase uma propaganda política de fato. Eles querem na Caixa, Banco do Brasil, Sebrae, Serpro, eles também aproveitam isso para fazer um certo caixa, porque é muito dinheiro que vai, e normalmente são aquelas empresas, quem vai organizar, são aquelas empresinhas que já é de amigo, de primo, de um sobrinho, sempre um conhecido que vai trabalhar com isso. Então, muitas vezes os eventos que você olha assim, e tem algumas empresas que variam por 100 mil, essas empresas amigas do rei, né, amigas do governo, fazem por 500 mil, 700 mil, né? Curioso, né? Como que esse tipo de coisa acontece com frequência. E mais um ponto para a gente analisar aqui, historicamente, normalmente no governo que é de esquerda, que as estatais costumam dar muito prejuízo. A gente vê aqui, de 2013 começou a desacelerar, 2015 já foi um prejuízo aqui bem elevado, de 2,1 bilhões, né, no governo da Dilma. No governo Temer já começou a ter algum lucro, batendo o recorde aqui de 3,7 bilhões no governo do Bolsonaro. Aqui em 2022 entra um ponto assim curioso, que teve uma manobra contábil que fez o prejuízo de 2023 jogando para 2022, assim tentando colocar como se 2022 tivesse acontecido o prejuízo, quando não. O prejuízo foi de 2023, eles fizeram essa manobra contábil para parecer que o prejuízo era anterior. E agora a gente vê um rombo ainda maior. E mais uma vez, lembrando sobre esse aspecto que eu sempre falo para o pessoal, estatal, governo, principalmente governo petista, governo de esquerda, a gente pensa assim, não, mas é só você colocar uma pessoa com uma visão mais liberal, uma pessoa que vai colocar pessoas técnicas lá dentro, ajuda, resolve o problema? Não resolve o problema, porque basta ter uma pequena alternância do governo que aí volta a acontecer do mesmo jeito. Isso que é importante as pessoas entenderem, esse pessoal assim, mesmo o pessoal que é de direita, que ainda acha que, não, é só colocar uma pessoa mais técnica lá, é colocar um presidente que seja de direita, que vai colocar, e o que acontece? Se tivesse privatizado os Correios, não tinha gerado esse problema todo. E aí o que acontece? O Correio, nessa situação de insolvência, vai acionar o quê? Banco do Brasil, vai acionar os bancos estatais para poder cobrir essas dívidas e dar uma sobrevida. E quem que vai pagar isso? Somos nós. É o meu dinheiro, o seu dinheiro que vai estar bancando isso. Se tivesse privatizado, esse dinheiro estava servindo para poder ir para a educação, para a saúde, para outra área que também é deficitária, mas que pelo menos está atuando junto à população. Agora, Correio, para quê? Qual a necessidade disso? Que tipo de empresa é essa? Então, quando dá lucro para quem? Para o próprio Estado, para o governo, para as pessoas que estão controlando a máquina pública. Quando dá prejuízo para quem? Para o povo. A gente que paga essa situação. Por isso é tão importante a gente privatizar. Privatiza Correio, privatiza Petrobras, Telebrás. Não tem a necessidade de o governo ficar com esse monte de empresas, não. Tem que enxugar, tem que reduzir. Há um exemplo de vários lugares aí. Por exemplo, na Argentina, que vinha de uma crise assim muito forte, inflação de 25% ao mês, e atualmente está com inflação de 2,2% ao mês, simplesmente fazendo o quê? Enxugando o tamanho do Estado. Eu acredito que eles tenham chegado já a uma redução de 25% do tamanho do Estado e agora está começando a colher tudo isso que foi plantado lá atrás.
Por isso que é importante a gente levantar esses dados. Os Correios são mais um exemplo do quanto o Estado ele consome recursos da sociedade e os estímulos que a gente vê por aí. Existem muitos cargos, vários funcionários de alto escalão. Não é aquele funcionário que faz a entrega, que faz o atendimento ali no correio. Não, o problema não tá aí. Porque esse pessoal rala bastante, ainda ganha mal. Só que quem é indicado, os apadrinhados políticos, normalmente vão para os melhores cargos. Cargos de diretoria, que pagam altos salários. E esse pessoal é responsável por tomar as principais decisões. Principalmente essa decisão de, mesmo com déficit, mesmo com risco de falência, de insolvência, ainda é possível gastar aí milhões com propaganda política para poder enaltecer quem foi quem o indicou para aquela posição, para poder ajudar o governo que está ali na saia justa, que está com problema, que está com dificuldade. Isso é que a gente precisa entender de uma vez por todas para a gente correr atrás e brigar realmente para privatizar. Enxuga o Estado, demite tudo que puder, esses cargos comissionados, pessoas incompetentes. Não, a máquina pública ela é abarrotada, ela é inchada demais. E esse peso todo vai ser cobrado de onde? Da sociedade, através dos impostos que são cobrados da gente. Então, via impostos, a gente paga por isso aqui. Via inflação também, o imposto inflacionário que o Estado normalmente acaba jogando nas nossas costas. Bom, esse foi um vídeo um pouquinho mais longo, que eu achei importante a gente destrinchar sobre todos esses detalhes do que acontece com essa estatal, o que acontece lá dentro dos Correios, essas indicações, né? A gente vê aí que é ex-sindicalista, a diretora que foi demitida, diretora financeira que foi demitida do Correio, o diretor-geral de um grupo de advogados que cuidou dos principais corruptos que estavam aí combatendo a Lava Jato. A gente vê qual é o trabalho, né? Que tudo que eles colocam todo tipo de pessoa, menos pessoas técnicas, menos pessoas capacitadas. E o Estado ele só incentiva esse tipo de coisa. Então, vamos fortalecer esse movimento aí para a gente privatizar, enxugar o tamanho do Estado e futuramente possibilitar uma redução de impostos, que a carga tributária desse país é realmente insana. Bom, por esse vídeo é isso. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostou, curta, compartilhe. Quiser dar alguma sugestão de notícia, dar sua opinião aqui a respeito desse assunto assim que é tão polêmico, pode deixar aqui nos comentários também, certinho? Por esse vídeo é isso, forte abraço, até a próxima.